Olá, começa agora mais um Almanac Brasil, cheio de histórias curiosas e divertidas pra gente de todas as idades. Só mesmo um almanac como o nosso para juntar no mesmo balaio sertanista e grafiteiro, samba rock e filatelia, Osmar Santos e Olavo Bilac. Ficou curioso? Dá uma olhada no que vem por aí. No Coisas Nossas, um assunto antigo que é novidade para muito adolescente: os selos e suas histórias. Os descolados vão curtir e muito o Papo Cabeça com o grafiteiro e artista visual Alexandre Orion. Prepare-se para balançar ao som do Trio Mocotó, que vem cheio de swing. No Ilustres Brasileiros, lembramos um pouco da vida dos irmãos Vilas Boas e sua luta pelos direitos dos índios. Você se lembra do seu primeiro carro? Claro que sim! E do nosso primeiro acidente automobilístico, lembra? Claro que não ser que você tenha mais de 100 anos. Ainda falando em carros, sabe de onde veio o uso do adjetivo barbeiro? O Almanaquia sabe essa e muitas outras almanaquices que só tem aqui. É ver para crer. O Coisas Nossas de hoje é especial para as novas gerações que só conhecem um tipo de correio, o eletrônico. Aposto que uma boa parte desse pessoal não tem a menor ideia de quantas histórias os selos podem contar. Antes do surgimento dos selos, as encomendas que vinham pelo correio eram pagas pelo destinatário. Já imaginou ter que pagar por algo que você não pediu para receber? O selo, que era pago pelo remetente, foi uma verdadeira revolução nos serviços postais do mundo todo. O primeiro a surgir foi o Penny Black, que trazia o perfil da Rainha Vitória do Reino Unido. Por determinação de Dom Pedro II, o Brasil começou a emitir selos em 1843, com a histórica série Olho de Boi, hoje uma das mais raras e disputadas. Em vez da imagem do governante, como os selos da Inglaterra, os brasileiros exibiam apenas os seus valores. É que se acreditava que o carimbo do correio sobre o selo iria manchar a nobre imagem do imperador. Mais de 20 anos depois, Dom Pedro II mudou de ideia. Mandou imprimir seu rosto nos selos para reforçar seu papel de legítimo representante do povo. Em 1900, foi lançada a primeira série de selos comemorativos, aludindo aos 400 anos do descobrimento do Brasil. Os selos ainda eram estampados em uma só cor, com técnicas de impressão pouco sofisticadas. Mas isso iria mudar bastante, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nem só do passado vivem nossas histórias de almanaque. Essa geração que nunca comprou um selo, com certeza também vai curtir o trabalho do nosso entrevistado de hoje. Que tal levar um papo cabeça com o grafiteiro e artista visual paulistano Alexandre Orion? Desde o começo eu buscava um diálogo com a rua, um diálogo com as pessoas, de retratar moradores de rua. Então eu saía para pintar, encontrava aquelas pessoas e falava, vou retratar eles aqui. E aí tinha todo um diálogo, tinha toda uma troca naquele processo ali. E aí o Metabiótica, na verdade, é isso, assim, ele vem de um incômodo com a fotografia e de um incômodo com o grafite. Meu incômodo com a fotografia era, toda fotografia é falsa. Ela é sempre uma construção de uma realidade, sabe? Quando você escolhe fotografar uma coisa ao invés de outra, você já está fazendo uma seleção do mundo que cria um discurso, que cria uma realidade e um significado. E o meu incômodo com o grafite era esse, sabe? Da fraqueza do grafite, muitas vezes, em dialogar com o cotidiano do lugar em que ele está. A tentativa era sempre de conseguir, do começo ao fim, na minha etapa, fazer tudo com precisão. Só que depois que eu terminava a minha parte, os trabalhos são da cidade. Os meus trabalhos são gatilhos para outros acontecimentos. É um ato individual que se transforma num ato coletivo na medida em que ele chega no espaço público. Alexandre Orion ainda tem muita história para contar daqui a pouco.
Agora é hora de uma faxina trava-linguística com meu amigo Almanaquias. Hoje eu trouxe como desafio um trava-língua daqueles. Casa suja, chão sujo. Parece fácil, não é? Mas se você aumentar a velocidade, fica praticamente impossível. Quer ver? 1, 2, 3 e... Casa suja são sujos. São quem? São sujos. Chão sujo. Casa suja. Vai, casa suja, são sujo. Vira. Por que você não fala rápido? Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Errou. Não, não errei não. Não errei não. Almanaquias não erra trava-língua, não. Tchau. Que é isso? Eu não errei não. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja. Ih, errei agora. Tudo bem, Almanaquias. Já dizia nosso sábio filósofo Marquês de Maricá, que os erros de um são lições para os outros. E se a gente só aprende errando, eu queria saber quanto tempo levou o pessoal que a gente vai ver agora para aprender a ciência doméstica de girar peão. Jogar peão é física. É o golpe que você dá para ele voltar na sua mão, para melhorar esse giro dele. É pura física, não tem uma maneira correta. O peão gira porque ele tem uma cordinha que ela é amarrada e a pessoa, quando solta o peão, ela imprime um movimento de rotação no peão. Então, o peão, quando gira, ele tem uma tendência a manter esse estado de movimento. Vou colocar agora ele dentro dessa caixa. Quando ele começa a movimentar em torno do seu eixo, a tendência desse eixo é ficar apontado sempre para a mesma direção. O peão, ele precisa de ter uma boa aerodinâmica e precisa de peso também, para ter uma boa rotação. A fieira, o que eles chamam de cordel também, ele tem que estar bem esticado, bem durinho e em volta mesmo, um pertinho do outro. Tem gente que gosta de dar nó nas duas pontas, porque evita de ir esgarçando a fibra. E ao lançar, você tem que imprimir um movimento de rotação com uma velocidade muito grande. Não pode fazer muito atrito com o chão, né? Quanto mais atrito, mais rápido ele vai parar. Existe uma manobra que ela é de 1810. Ela é chamada de caçar o peão no ar, que é essa manobra. Quem é bom roda de qualquer jeito. E depois dessa aula prática de física, vamos demonstrar aqui mais um conceito. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ainda mais quando falamos de um carro e uma árvore. Sabia dessa? Em 1903, automóveis ainda eram novidade em nossas ruas. Logo, as leis de trânsito dependiam basicamente do bom senso dos motoristas. Quando o abolicionista José do Patrocínio comprou o seu, foi logo exibi-lo para o amigo Olavo Bilac, que fez questão de experimentar o possante. Bilac dirigiu por alguns quilômetros, completamente desgovernado, deixando Patrocínio e os pedestres de cabelo em pé. Até atingir a incrível velocidade de 3 km por hora e encontrar um obstáculo vegetal em seu caminho. Ao contrário da árvore, motorista e passageiro saíram ilesos. E protagonizaram o primeiro acidente automobilístico de que se tem notícia no Brasil. Felizmente, Olavo Bilac desistiu da carreira de motorista para se dedicar aos poemas. E assim ficou tudo bem, como no samba swingado do Trio Mocotó, que brilha hoje no nosso Cantos do Brasil. Tudo bem, novamente tudo bem, tudo bem. O Trio Mocotó começou numa boate que era do Luiz Carlos Paraná, que era um jornalista, músico, compositor, no tempo dos festivais. E era a primeira casa que tinha um grande número de músicos fixos na casa. E o Jorge Ben aparecia toda noite lá e ele tocava uma batida de violão de samba que era diferente da batida de samba tradicional, samba raiz. Era muito mais chegada a um rock and roll, porque ele era amigo do Erasmo, era amigo da Vanderleia, de toda a turma do Iê 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 da época.
uma festa. E a gente sempre quis transmitir isso, alegria para o pessoal dançar, rir. A gente queria era colocar a turma para cima, principalmente numa época, entendeu? Que a gente vivia um terror da ditadura no Brasil e não podia nada. É meio família a coisa. Paulinho da Viola também, o Chico, o Toquinho. A gente sempre foi meio familiar a coisa. Por isso que dá certo. Dá tão certo que ninguém consegue ficar parado ouvindo o Trio Mocotó. E a gente guardou mais um pouquinho desse balanço para depois do intervalo. Agora parece que o Almanaquias quer testar o patriotismo do pessoal. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Nossa bandeira verde e amarela com certeza você conhece bem, mas saiba que várias já foram as bandeiras nacionais ao longo dos tempos. A pergunta do nosso Brasilômetro de hoje é: qual é a cor predominante da primeira bandeira do Brasil? Azul? Acho que o próprio verde. Enquanto você aciona seus conhecimentos de vexilologia, vamos ao intervalo e já já eu volto com a resposta. E então, já matou a pergunta do Brasilômetro? Qual é a cor predominante da primeira bandeira do Brasil? Amarela. Seria verde? Xiii, vou dar as alternativas porque a coisa aqui tá preta. Ou melhor, verde e amarela. Lá vão. A, verde. B, vermelho. C, amarelo. Ou D, branco. Uma dica. Nesta bandeira está representada uma esfera armilar, um instrumento muito popular entre os navegadores antigos. Vermelho? Verde. Branco. Isso mesmo, branco! A bandeira de navegação para o Brasil representava a colônia, uma vez que nenhuma colônia de Portugal tinha bandeira própria. Uma curiosidade, a bandeira do Reino de Portugal, usada na época, também era predominantemente branca, mas com o brasão contendo o escudo português ao centro. Viu? Eu também tenho meus momentos de vexilologista. Isso é que é falar bonito. E para continuar no mesmo tom, vamos da vexilologia para a filatelia. Trocando em miúdos, é hora de voltar aos nossos selos, que ainda tem muita história para contar. Durante a Revolução de 30, foi lançada uma série de selos comemorativos com uma sobretaxa para favorecer órfãos e inválidos do movimento. Esse outro selo, lançado durante o governo Vargas, trazia os primeiros compassos de O Guarani, em homenagem ao centenário do maestro Carlos Gomes. A construção de Brasília também foi retratada, assim como muitos outros momentos significativos da história do país. Em 1968, começaram grandes melhorias no processo de impressão. Nossos selos se tornaram mais atraentes e valorizados, conquistando vários prêmios. Filatelistas aguardavam ansiosamente a abertura das agências nos dias de lançamento. Alguns exemplares valorizavam até 14.900%. E os temas eram cada vez mais abrangentes. O milésimo gol de Pelé, manifestações da cultura popular, a promulgação da nova Constituição, os 100 anos de cinema nacional. Entre os destaques da filatelia brasileira estão o primeiro selo do mundo com legendas em braille e o segundo com imagens holográficas. Outras novidades foram um selo comemorativo dos 500 anos de descobrimento, que permitia a impressão da foto do cliente. E o primeiro selo redondo brasileiro, dentro da emissão conjunta Campeões do Mundo de Futebol do Século XX. Seria impossível contar aqui toda a riquíssima história dos selos que continua a ser escrita, apesar da concorrência eletrônica.
Como prometido, vamos continuar nosso papo cabeça com Alexandre Ório. Minha relação com São Paulo é de amor e ódio. São Paulo as coisas são mais claras, sabe? Nada aqui se camufla. Então, por isso que eu digo que a relação é de amor e ódio, porque eu amo essa verdade, mas ela dói, sabe? Então, mesmo nas coisas que você ama, tem a parte que incomoda. O Projeto Ossário nasceu de uma curiosidade que eu tive quando eu vi os túneis que tinham sido recém-inaugurados e amarelos se tornarem em 3 meses, 4 meses, túneis pretos. Então eu passei um ano pensando nisso, sabe? Incomodado com isso, porque o túnel é um belo reflexo da quantidade de fuligem e de poluição que a gente respira em São Paulo, sabe? E aí eu decidi então fazer o Ossário, que é esse projeto em que eu limpava a fuligem depositada nas paredes do túnel para criar uma catacumba. Então o conceito era basicamente esse. Eu escavava essa poluição, né? Removia essa poluição e revelava crânios do futuro próximo, sabe? Então era como um sítio arqueológico do futuro, sabe? A gente tinha a polícia chegando 7 vezes por madrugada, a CET mais outras tantas vezes. E o fato de ser limpeza não permitia que eles me prendessem, ou me tirassem dali, né? Eles chegavam e eu dizia, eu tô limpando. E o trabalho seguia, continuou, até que eles decidiram lavar o túnel. Essa é a função da prefeitura. E a função dos artistas, dos grafiteiros, seja lá quem for, é fazer. Né? Então esse é o bom diálogo, porque do contrário a prefeitura vai passar a ser uma curadora de uma cidade-galeria. A cidade não é uma galeria. Essa coisa aí toda é muito perigosa, de você começar a ter gente na prefeitura decidindo o que se apaga ou o que não se apaga, sabe? Então a lavagem da prefeitura é o ápice do trabalho, na verdade, né? Falamos agora há pouco de um acidente automobilístico histórico protagonizado por Olavo Bilac e José do Patrocínio, que estreava seu primeiro carro. E você, se lembra do seu primeiro veículo? É só abrir o baú da memória. Meu primeiro carro foi um Fusca branco. Fusca 62, azul. E naquela época o Fusca era um carro bem visto, todo mundo queria ter, né? Com 16 anos eu conheci uma pessoa, eu estava dirigindo esse carro e marcou a minha vida. Na época só tinha Fusca, tinha Gordini e tinha os carros maiores, então você não tinha muita opção, não. Meu pai tinha um DKV bege com estofamento vermelho, podre de chique. Mas aquele motor de liquidificador dele eu nunca gostei, aquele barulho. Aí, ô bração! Ô pé de chumbo! Ô dona Maria! Mas é um nó cego mesmo, viu? Os insultos no trânsito são variados e criativos, mas talvez o mais clássico deles seja ô barbeiro! Isso começou no século XIX em Portugal. Nessa época era comum que os barbeiros também lidassem com pequenos serviços médicos e odontológicos, já que médico de verdade era coisa de gente rica. Como não tinham formação para isso, não era raro dentes mal arrancados ou cirurgias desastrosas. Resultado, quando via um profissional incompetente, o povo logo dizia, parece um barbeiro. A expressão veio para o Brasil junto com os lusos e até hoje é usada para se referir aos maus motoristas. Para desgosto dos barbeiros de profissão, né? Esses profissionais que trabalham direitinho e não tem nada a ver com isso. Figaro! Quem também trabalha direitinho são os fabricantes de ladrilhos hidráulicos. As peças são produzidas uma a uma, com uma técnica pra lá de elaborada que atravessa os séculos. Quer ver como é que se faz? A denominação de hidráulico vem porque o piso ele é feito de cimento, tanto a camada de tinta até a camada inferior da base dele. Então, depois do processo de fabricação, ele fica descansando na prateleira um dia e aí no dia seguinte ele tem que ser submerso na água. E assim o cimento possa ter a reação dele e endurecer. Por isso que a denominação de hidráulico. Bom, o processo de fabricação consiste primeiro na escolha do desenho, a gente seleciona o molde,
desce o molde para a produção, ele é colocado numa forma. Feito isso, vai a primeira etapa, que é a colocação das tintas nessa forma, tá? Cada tinta segue, respectivamente, o local onde foi escolhido pelo cliente. Colocando essas tintas, o molde é retirado e, em seguida, é colocado 2 camadas de pó de cimento. Uma camada seca, para puxar a umidade, e uma camada úmida, que é a parte de fundo da peça. Ou seja, o ladrilho, na verdade, ele começa de baixo para cima. Na verdade, na produção, ele começa ao contrário. É colocado primeiro a tinta e depois é colocado o cimento. Depois de tudo colocado na forma, eles tampam essa forma, levam essa forma, arrastam ela para a prensa, e aí eles dão a prensada nessa forma, que é justamente para compactar tudo isso, para que depois ele possa desformar o ladrilho, retirar ele da forma e colocar ele na prateleira novamente, para secagem. No dia seguinte de manhã, esses ladrilhos que foram feitos no dia anterior são recolhidos, aí eles já podem ser pegos com a mão, porque eles já estão duros, aí eles vão para as caixas de ferro, e essas caixas de ferro são mergulhadas na água, para absorverem a água, para poderem pegar a resistência. O público que gosta de ladrilho hidráulico, não gosta de outra coisa. Hora de rever episódios da vida de pessoas que mudaram a cara do nosso país. Os ilustres brasileiros de hoje são 3 e, com certeza, seus nomes são lembrados com carinho por indígenas e não indígenas, de norte a sul. No início dos anos 40, os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas levavam uma vidinha comum em São Paulo. Um era escriturário, o outro entregava avisos da prefeitura. O terceiro trabalhava em uma distribuidora de gás para geladeiras. Até que ficaram sabendo da expedição Roncador Xingu, criada pelo governo federal para desbravar áreas desconhecidas do território brasileiro. De início foram barrados, com a alegação de que eram gente culta, da cidade, e não tinham a resistência própria dos exploradores. Mas eles voltaram, usando roupas velhas e barbas por fazer, e acabaram aceitos. 2 anos depois, lideravam a expedição. Sob seu comando, a marcha para o oeste, que tinha tudo para ser uma expedição violenta e militarizada, buscou preservar não só a vida, mas a cultura e a identidade dos povos indígenas. Com o apoio do Marechal Rondon, do antropólogo Darcy Ribeiro e do sanitarista Noel Núteus, os irmãos garantiram a sobrevivência de nações inteiras ao consolidar o Parque Indígena do Xingu. Passaram mais de 4 décadas registrando o interior do Brasil, num trabalho reconhecido no mundo todo. Quando morreu Orlando, o último dos 3 irmãos, a aldeia Iaualapiti realizou um inédito Quarupi, cerimônia em honra dos guerreiros mortos. Mais de 2.000 pessoas se reuniram no Alto Xingu para retribuir a Orlando e seus irmãos tudo o que fizeram pelos índios do Brasil. E tem mais música brasileira da boa pra gente curtir no Cantos do Brasil. Pra ter o nosso trio de volta, repita comigo, fazendo coro com o Enfio. Eu quero Mocotó! Tudo bem, novamente tudo bem, tudo bem. A gente não sabe direito o porquê que a gente foi adotado pelo Pasquim. Talvez pelo lado histriônico e irreverente que a gente tinha e a gente era muito amigo do Enfio também. Tanto que essa camiseta aqui, o Enfio fez, esse desenho do Enfio, ele fez especialmente pra gente, né? Talvez foi o jornal que mais apoiou a gente e é gozado que era um jornal nanico, né? E quando eles comemoraram 200.000 exemplares da venda do Pasquim, que foi um recorde para um jornalzinho nanico na época. A gente foi convidado a fazer um disco de comemoração que até hoje é um grande sucesso de Jorge Ben e Mocotó, que é o Cosa Nostra, né? Era um pandeiro, uma timba e uma cuíca. E o violão do Jorge. Hoje, para se fazer o samba rock original, o pessoal não consegue fazer justamente como nós fazíamos antes. Hoje ele está totalmente mesclado, porque justamente tem piano, tem baixo, tem guitarra, tem tumba, tem batera, tem sopro. O samba rock totalmente mesclado. O Mocotó tem 40 anos de história, né, para contar.
E eu espero que a gente esteja aqui por mais muitos anos para contar muito mais histórias do Mocotó. 150 anos tá bom pra você? 150 tá bom. Falando em contar histórias, aproveito a deixa do João para fechar com uma linda frase de Orlando Vilas Boas sobre as tradições indígenas. Na tribo, o velho é o dono da história, o adulto é o dono da aldeia e a criança é a dona do mundo. Tomara que essa lição de vida seja aprendida por cada vez mais brasileiros. Espero você aqui na semana que vem ou antes disso, lá na internet. Até mais. Comigo também. Tudo bem. Tudo bem. Novamente tudo bem. Tudo bem. E comigo também. Para